Oi, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Juliana, eu sou doutoranda do Programa de Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense. E o motivo dessas webconferências, né, foram algumas discussões trazidas pela representação discente junto à professora Michelin, uma vez que a gente está vivendo um cenário muito atípico da história e, consequentemente, a palestra de hoje vai falar um pouco a respeito, devido a essa pandemia, a cada dia a gente percebe a necessidade de ter as informações de uma forma tratada e para facilitar a recuperação. Hoje, o professor que vai estar compartilhando um pouco do conhecimento é o professor Carlos Henrique Marcondes. Ele é professor titular da Universidade Federal Fluminense, no qual atua no Programa de Ciência da Informação e também na Escola de Ciência da Informação. E atualmente ele está como professor visitante da Universidade Federal de Minas Gerais. O professor Carlos Henrique Marcondes, ele é formado em arquitetura pela Universidade Federal Fluminense, tem mestrado e doutorado em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui estágio pós-doutoral na Universidade Carlos III de Madrid, pesquisador e investigador da Universidade Complutense de Madrid. Professor, muito obrigada pela disponibilidade, pela gentileza. A gente sabe que a gente está em casa, mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita coisa a fazer, né? Muitas coisas para concretizar, enfim, fora todo esse cenário que a gente está vivendo de luto, que a gente tem visto pessoas morrendo devido a uma doença, e também, principalmente, na situação atual que a gente vive, de um governo que não pensa tanto nos seus cidadãos, né? Então, eu agradeço, professor, o senhor tem 30 minutos de fala, infelizmente, né, que a gente gostaria de ficar aqui ouvindo muito mais tempo. Muito obrigada por ter aceitado o convite, e fique à vontade, e depois eu vou voltar para a gente acompanhar as perguntas dos colegas que estão nos assistindo, tá bom? Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí pela sua introdução, Juliana. Eu agradeço também a professora Micheli e agradeço a todos que estão aí nos escutando. Para mim é uma satisfação poder conversar com vocês, isso é ótimo do ponto de vista individual, pessoal, e eu queria que vocês encarassem essa apresentação como alguma coisa assim bastante informal. Ela foi organizada em cima da provocação que a professora Micheli fez, mas de forma nenhuma, eu sou especialista nesse assunto, na questão das políticas, não sou especialista nisso, mas eu procurei estruturar alguma coisa em cima da provocação feita pela professora Micheli. Na verdade, eu não vou falar exatamente de recuperação de informação, né, mas eu dei o título da minha apresentação de Informação e Gestão de Crise no Brasil, né, para a gente falar um pouquinho da questão do que a gente está vivendo, né, e qual eventualmente seria o papel da informação, da ciência da informação, da pesquisa em ciência da informação nesse momento, né? Então, encarem isso como algumas, a gente poderia falar assim, mal traçadas linhas, né? Na verdade, eu procurei pensar alguns aspectos, né? Mas vamos lá, as coisas que eu organizei, vamos ver como é que discussão que essas questões suscitam de alguma maneira.
essa transparência é só para ilustrar e para reafirmar, né, o nosso compromisso com a ciência num momento aí em que um monte de Napoleões de hospício estão aí se arvorando a dizerem grandes verdades, terraplanistas estão questionando a ciência. É um momento e uma oportunidade também de nós reafirmarmos a validade da ciência enquanto orientação maior para que a gente consiga compreender o mundo, né? A ciência, juntamente com a arte, ciências sociais principalmente, mas também a arte e a filosofia, são instrumentos através dos quais nós refletimos sobre o mundo. Né? Nós, enquanto humanidade, enquanto seres humanos, não somos um conjunto de indivíduos ou de entes biológicos que simplesmente agem de uma forma aleatória, de uma forma caótica. Nós temos, ou deveríamos ter, ou temos, né, deveríamos exercê-la mais, a capacidade de refletir sobre os nosso agir. E a ciência é uma das formas da gente refletir, da gente olhar para nós mesmos e refletir sobre a forma como nós estamos agindo. Então, nosso compromisso, a nossa afirmação é de uma ciência com esse caráter e no que ela pode ser útil para a humanidade. Bom, veja só, eu organizei essa apresentação da seguinte maneira, né? Como eu falei, são mal traçadas linhas, né? Eu vou comentar um pouco algumas notícias da pandemia como motivação para o desenvolvimento que eu vou fazer, para as questões que eu vou colocar, né? Depois eu vou fixar algumas noções, definir algumas noções como informação, política, etc., né? E o cerne da nossa apresentação vai ser discutir informação e as políticas públicas no Brasil, né? E depois eu vou fazer aí algumas considerações finais. Bom, basicamente, aí a gente está vendo algumas manchetes que foram publicadas na grande imprensa nas últimas semanas, né? Essa notícia, por exemplo, fala em caos nas bases de dados dos cidadãos, cobra seu preço na pandemia de coronavírus. Então, basicamente, essa notícia fala em como a questão da falta de uma base de dados, na falta de uma base de dados centralizada de cidadãos, dificulta a formulação de uma política e esse eventual apoio que o governo está dando, esse auxílio de R$600 para os cidadãos brasileiros. Muitos cidadãos brasileiros não estão, grande parte, uma parte significativa, segundo essa notícia, né, não estão nem representados nessa base de dados, nesse cadastro de cidadãos. Ou seja, eles não podem nem ser alcançados pelas políticas públicas. A notícia seguinte fala notícia publicada pelo Jornal do Brasil, Quarentena e Apartheid Tecnológico, de como o Brasil não faz da internet um objeto de política pública. Uma política pública, um dispositivo tecnológico que poderia alicerçar de uma forma muito grande, que tem um potencial muito grande em termos de cultura, de educação e de cidadania. Isso por um lado, você não tem nenhuma política para isso, e por outro lado, você tem uma
grande parcela dos cidadãos brasileiros que seriam excluídos de qualquer política que tivesse a internet aí como vetor tecnológico, uma vez que eles não têm acesso, não dispõem de internet. A outra notícia, né, fala da tentativa de integração das diferentes bases de dados governamentais, as bases de dados do Cadastro Único de Cidadãos, do Bolsa Família, dos programas sociais, enfim, que são bases de dados totalmente dissociadas. E a última notícia fala em como o pretenso auxílio aí distribuído pela Caixa Econômica, o auxílio que é dado para os cidadãos não dispõem de outro recurso, ou são cidadãos que não têm emprego fixo, vivem na formalidade, a forma como está sendo distribuído esse auxílio tem implicado naturalmente em risco de contaminação, dadas as filas, a falta de informação com que esses auxílios são distribuídos. Então, nós pegamos essas notícias para levantar uma discussão sobre a importância, né, que parece óbvia, da questão de informação na gestão da crise do coronavírus no Brasil. O que nós estamos vendo, exatamente, né, por todas essas notícias, o que nós estamos mais do que vendo, o que nós estamos vivendo nesses dias de pandemia, é fundamentalmente um governo que não tem uma política clara para amenizar ou para superar essa pandemia, e tem tido uma atitude, tem tido um conjunto de ações que são ações errantes, exatamente porque ele não tem uma informação correta, ou não quer ter uma informação correta sobre o monitoramento da pandemia no Brasil, né? Bom, para que a gente possa continuar, nós vamos discutir, então, uma questão, um objeto que deveria ser um objeto totalmente claro e totalmente consensual na nossa área, que é a noção de informação, né? Então, a gente sabe e é reconhecido na discussão, na literatura da ciência da informação, de forma recorrente, em diversas épocas, essa questão volta a surgir, que informação é uma noção polissêmica. Os autores que fundaram a ciência da informação discutiram muito qual era o problema fundamental da informação, a que ela se dirigia, mas a natureza da noção de informação mesmo era pouquíssimo discutida. Então, nós temos na literatura, por exemplo, né, algumas lições, algumas questões que nos deixam, de alguma maneira, perplexos, né? Capurro e outros autores, mas Capurro é quem mais fala disso, reconhece o que ele chama de 3 paradigmas da ciência da informação, 3 paradigmas da informação, né? Veja só, ele toma a noção de paradigma que é tirada de Kuhn, né, para discutir que a informação teria vivido 3 paradigmas, 3 grandes mudanças completas do seu quadro conceitual, que é o que Kuhn chama originalmente de paradigma. Outro autor, como Buckland, fala que, num artigo de 91, na Informação como Coisa, ele diz que informação pode ser tanto uma coisa, quanto pode ser um processo, quanto pode ser conhecimento, né?
E o que nós queremos fixar aqui para essa discussão, para a discussão da informação e gestão de crise, é a questão da informação, ou informar, ou informar-se, como uma ação, como um processo intencional, né? Um processo que é intencional em dois sentidos. É intencional de quem recebe a informação e é intencional também de quem produz essa informação, né? Então, nós estaríamos chamando aqui essa informação para a gestão de crise dos objetos, situações, sensações ou sensações individuais potencialmente informativos, né? E aí você tem duas dimensões nesse conjunto de objetos informativos, né? O ponto de vista individual, né? Que é muito discutido nas ciências cognitivas, né? O Ivan Esquerdo, que é um pesquisador das ciências cognitivas, fala que viver é adquirir conhecimento. Ao você tá acordado, você está no estado de vigília, você está adquirindo conhecimento o tempo todo. Isso é do ponto de vista cognitivo individual. Mas a ciência da informação trabalha muito também com artefatos potencialmente informativos. Esse sentido de informação que nós estamos usando aqui, e esse sentido, apesar dos paradigmas, apesar de informação como coisa, informação como processo, informação como conhecimento, artefatos potencialmente informativos são o que a ciência da informação, a biblioteconomia, a arquivologia, lida no dia a dia. Ela cria, acumula, gerencia esses artefatos que ela acredita que tem potencial de informar, tem potencial de desencadear processos informativos no indivíduo ou no grupo como um todo. Muito bem. Vejam só, a noção de artefato ela está ligada claramente à questão da intencionalidade. Artefatos, de uma maneira geral, são objetos que são feitos pelo homem. E, ao construir um artefato, ao planejar um artefato, né, quem produz, quem concebe esse artefato, tem com esse artefato uma intencionalidade. Os artefatos guardam intencionalidade. Os artefatos não. Quem constrói os artefatos têm por trás uma intencionalidade, eles servem para alguma coisa. Muito bem. Se nós pensarmos na questão das políticas públicas do Brasil, a gente se depara com um quadro que durou bastante tempo, durou praticamente da década de 50 até a primeira metade aí do século XXI, né, que você tem políticas públicas, diferentes políticas públicas no Brasil, né, e até políticas que, por um lado, demandavam um planejamento, e ao demandar um planejamento, elas tinham por trás desse planejamento uma intenção, né, que a gente poderia dizer de uma maneira geral, que era a intenção, a grande intenção, né, e que a gente contrasta com a política do atual governo. A intenção dessas políticas, se nós olharmos elas de um ponto de vista global, como está esse quadro mostrando, de alguma maneira, né, apesar delas permearem governos ditatoriais, governos militares, governos ditatoriais, também os governos desenvolvimentistas, como Juscelino Kubitschek, etc., né, elas tinham, de alguma maneira, como intenção a questão do desenvolvimento, né? Ou seja, de alguma maneira, essas políticas todas tinham como pano de fundo a questão do desenvolvimento, embora esse desenvolvimento pudesse ser mais ou menos excludente. Então, nós vemos aí
etapas dessas iniciativas de planejamento, como na década de 50, a criação da CAPES, da FINEP, do CNPq, o Plano Nacional de Desenvolvimento do governo Costa e Silva, os Planos Nacionais de Desenvolvimento, primeiro, segundo e terceiro Plano Nacionais de Desenvolvimento, e o primeiro e segundo Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do governo Geisel e Médici, a criação do MCT, no governo Sarney, a criação dos sistemas estaduais de informação em ciência e tecnologia, a criação do fundo do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, os fundos setoriais, Fundo de Petróleo, Fundo de Telecomunicações, Fundo de Agricultura, Fundo de Informática, né? A Política Nacional de Arquivos, criada em 1991, o Programa Sociedade da Informação e o Plano Nacional de Cultura, né? Então, esses são exemplos de políticas públicas no Brasil que pressupõem, naturalmente, um desenvolvimento e pressupõem uma política de informação também. Bom, o último grande esforço nesse sentido foi o Programa Sociedade da Informação, um dos que eu assinalei na transparência anterior, é um programa do ano 2000, né? E esse programa foi editado durante o governo Fernando Henrique Cardoso, e ele contemplava, como vocês vão ver a seguir na próxima transparência, ele contemplava diversos GTs, grupos de trabalho, grupos temáticos, né? Grupos temáticos esses que focavam em aspectos específicos do uso da tecnologia da informação, muito parecido com as notícias que nós vimos anteriormente, né? Grupos temáticos que focavam na questão da educação, na questão da administração pública, da cidadania, da integração regional, do planejamento, da infraestrutura de rede, da identidade cultural. Ou seja, o Programa Sociedade da Informação era um programa que tinha como insumo, que tinha como veículo, né, a internet, que naquele momento estava nascendo, e que tinha metas específicas em termos de usar a internet como uma ferramenta ou como um meio para alavancar algumas ações específicas em termos de educação, identidade cultural, planejamento, integração regional, etc. Né? Então, esse programa focava no aspecto específico de ações de informação, focava no aspecto específico da internet como ferramenta para a gente fazer isso. Então, o que a gente vê, se a gente falar um pouco nesse quadro, né, se a gente falar um pouco no quadro das ações de planejamento de políticas públicas no Brasil, é que e se a gente contrastar isso com o que a gente está vendo hoje, é que é difícil, né, você fazer política sem informação. Isso foi o que aquelas notícias que procuraram revelar para a gente, o que aquelas notícias chamam atenção quando nós estamos vivenciando a crise do coronavírus. Mas um outro aspecto também importante, né? Então, veja só, política sem informação, um outro aspecto também importante, que a gente não faz nada, né? À medida que nós entendemos informação como um artefato criado intencionalmente para informar, nós também não fazemos informação, ou não fazemos nenhuma ação de informação sem uma política, sem um direcionamento. Então, vejam só, todas essas ações de informação, de uma maneira geral, todas as iniciativas de planejamento tinham, de alguma maneira, um objetivo
último, objetivo político último, né? Então, veja só, é nesse campo, nessa discussão desses objetivos para as políticas de informação ou para os artefatos, para as ações ou para o sistema de informação, que reside, de alguma maneira, o conflito que nós estamos vivendo hoje. Porque você tem claramente hoje um objetivo da política, de uma maneira geral, falando de política como a política governamental, que claramente vai de encontro, ou tem ido de encontro, né, nesse momento que nós estamos vivendo, claramente tem ido de encontro, ou pela falta de políticas, ou pelas suas ações erráticas, tem ido claramente contra a questão da saúde e integridade da maioria do povo brasileiro. E, por outro lado, você tem, nessa arena da discussão dos objetivos únicos da política, né? Se a política deve contemplar a vida dos cidadãos ou deve contemplar o sistema econômico, é a discussão dos objetivos únicos da política que é aonde se dá o conflito, o combate, vamos dizer assim, pelos últimos objetivos, os objetivos últimos pelos quais deve se pautar a política como um todo, a gestão da sociedade como um todo, né? Então, vejam só, por um lado, né, a grosso modo, você não tem informação, você não tem política sem informação, mas você também não tem, ou não deveria ter, informação sem política. Você não deveria ter informação, sistemas de informação sem política. E é nessa arena que se dá o embate pelos objetivos únicos que devem nortear, os objetivos últimos que devem nortear a política no Brasil. Vejam só, é interessante a gente perceber, a título, estou encerrando, de considerações finais, que a gente observa, né, que os grandes recursos de informação, os grandes sistemas de informação no Brasil, eles foram feitos sem o aporte, ou pelo menos sem a visão crítica da pesquisa em ciência da informação, né? Se por um lado não existem cadastros integrados, etc., por um lado, nós da ciência da informação não estamos nem propondo essas políticas de informação e menos ainda, não estamos com uma visão crítica do que está sendo feito em termos de informação no Brasil. Então, é o caso do cadastro único, esse cadastro único governamental, que sofre desses problemas de inconsistência, da existência de várias bases simultâneas. É a tabela de áreas do conhecimento CAP-CNPq, que essa talvez seja, como eu não tive tempo de editar essa transparência, ela devia estar em primeiro lugar. Essa ainda tem algum aporte da ciência da informação, mas outros sistemas importantes não têm nenhum aporte da nossa área. Prontuário único, a classificação nacional de atividades econômicas, a classificação brasileira de ocupações, né? Não só esses recursos informacionais não foram feitos com aporte da nossa área, como nós também não temos uma literatura, uma visão crítica sobre esses recursos de informação. E mais, há muitos recursos de informação que seriam importantes no embate aí pelos objetivos únicos do que deveria ser a política para nortear o povo brasileiro, né, o futuro da sociedade brasileira, muitos recursos informacionais ainda por fazer, né? Alguns exemplos que me ocorreram seria uma biblioteca digital para o professor,
não existe nenhuma iniciativa governamental nesse sentido, né? Existem projetos isolados, existe um projeto da USP que durou algum tempo e foi descontinuado. Não existe uma biblioteca de acervos brasileiros em memória e cultura específica de atuação, né? E a gente pensa, por outro lado, a gente vê que a nossa área, de alguma maneira, se mostra bastante alienada dessas questões todas, né? Desde algum tempo para cá, as agências de fomento têm solicitado que os pesquisadores, que os projetos coloquem uma justificativa social. E o que a gente percebe quando a gente vê, quando analisa esses projetos, é que essas justificativas, elas são justificativas para nós mesmos, ou seja, é importante, esse projeto meu é importante para a ciência da informação, para a própria ciência da informação. É como se fosse o cachorro correndo atrás do rabo. Nós não conseguimos, ou não tenho visto uma formulação de justificativa que diga, isso aqui é importante, porque vai promover mais educação, vai promover empoderar os professores, ou vai disseminar de uma forma mais ampla os acervos brasileiros em memória e cultura. A gente ainda está uma área em que as justificativas, ou a nossa justificativa, a nossa razão de ser, parece ser a nós mesmos, né? Parece ser a própria ciência da informação. Bom, são essas as questões que eu queria colocar. Espero aí que elas suscitem questões aí para mim, suscitam quanto professor, né? Espero que suscitem para vocês também, e essa é a minha contribuição. Agradeço, tentei ficar exatamente nos 30 minutos. Obrigado a todos, e estou aberto aí para discutir essas questões com vocês. Nossa, professor, muito obrigada, assim. Enquanto o senhor falava, ocorreu várias dúvidas, e assim, questionamentos até mesmo de vida, né? E uma das coisas que a gente pensou nesta semana de webconferências é que, às vezes, as nossas discussões ficam muito na academia. E quando a gente vê um cenário como esse, né, de cadastro único, de pessoas indo para a fila da Caixa Econômica tentando seu auxílio emergencial, ou querendo trabalhar entre a vida e o sustento, né, aquelas questões todas que foram colocadas nos últimos dias, a gente ficou pensando qual o papel, né, não apenas da ciência no Brasil, mas especificamente nossa, qual o papel da ciência da informação nesse contexto. E todas as falas que o senhor pontuou, as notícias de jornais, foram inquietações nossas e, assim, agradeço muito. A gente tem algumas perguntas, eu tenho algumas, mas eu vou tentar passar para os colegas que perguntaram no YouTube, tá bom? Pois não. Bom, a Alda, se eu não me engano, ela pergunta qual pode ser a inserção das bibliotecas universitárias nesse cenário delineado. Eu tentei entender um pouco da pergunta dela, do questionamento dela. Acho que nesse cenário que a gente está vivendo, eu acho que esses veículos de informação, né, qual seria o papel desses veículos? Eu acho que num aspecto social, de repente, ela pode até complementar aqui no YouTube. O senhor entendeu a questão? Acho que sim. Bom, vejam só, no caso das bibliotecas universitárias, né, eu acho que elas são um sistema de informação dos mais sintonizados com as suas necessidades, com o público-alvo. As bibliotecas universitárias têm um público cativo, né, que são as comunidades universitárias, e eu acho que nesse aspecto, dentro da situação de precariedade geral que o ensino superior tem no Brasil, principalmente nas universidades públicas, elas atendem razoavelmente, elas são afinadas e atendem razoavelmente a essa comunidade
a comunidade a quem elas servem, que é o alunato, os professores, alunos de pós-graduação. Eu acho que no caso, são uma exceção, né? Entre os sistemas que eu falei. Elas são bastante afinadas, eu acho, com o seu público-alvo. Tá certo, professor. Nessa perspectiva social, já é uma questão minha, assim, de vida. Com relação, eu gostaria de saber do senhor, né? Como nós, assim, discentes, né, poderíamos contribuir na questão da ciência da informação, para auxiliar, acho que, na questão até mesmo do cidadão comum, assim, ao invés de estarmos, às vezes, só na academia discutindo, que não que isso não seja válido, pelo contrário, mas eu acho que isso deve ser, de alguma forma, principalmente, ser compartilhado com a outra parte da sociedade, que às vezes não está na universidade. É um questionamento para o senhor. Veja só, eu não quero passar aqui uma visão estereotipada e simplificada do que toda pesquisa tem que ter lá um componente social e que não possa existir pesquisa teórica, não é isso, né? Eu acho que existe espaço. Você vai perguntar a um físico que discute lá a questão do plasma, os componentes últimos da matéria. Isso é uma pesquisa ultra teórica, e é claro que ela tem um caminho até chegar numa pesquisa que vá ter uma aplicação prática, uma aplicação social. Então, não estou dizendo que a pesquisa básica nem a pesquisa teórica não são válidas. Ao contrário, né? Eu acho que tem seu lugar, etc. O que eu acho é que a ciência da informação, especificamente no Brasil, até onde eu sei, também em outros lugares, mas aqui no Brasil é onde eu tenho uma experiência maior, ela tem tido uma prática de ser muito reflexiva sobre ela mesma. Ela talvez, no esforço de se constituir enquanto disciplina, ela procura corrigir seus erros. Então, assim, a ciência da informação não tem participado nem, como eu falei, nem em termos do fazer dos grandes sistemas de informação, nem tampouco em, pelo menos, criticar esses sistemas, né? Como é que funciona esse cadastro único? Quais são os problemas dele? Como é que eu posso ter uma visão crítica disso? Enfim, é claro, né, que a pesquisa teórica também é necessária, mas no caso específico da ciência da informação, eu acho que, embora nós estejamos, por exemplo, fazendo uma pesquisa teórica, a gente tem que procurar de alguma maneira perceber qual desenrolar dessa pesquisa e no que ela pode resultar em termos de cidadania. Nós teríamos que poder explicar para o cidadão, porque a minha pesquisa é importante para eu saber mais da ciência da informação, a ciência da informação refletir sobre ela mesma. Mas seria importante que nós pudéssemos explicar isso para o cidadão, né? De alguma maneira, olha, explicando isso, eu vou conseguir aperfeiçoar o sistema de informação e, de alguma maneira, isso vai refletir em melhores sistemas de informação. Essa questão é muito difícil, é claro, né? É muito difícil, mas nós estamos vivendo um momento especialmente favorável para que a ciência mostre que ela não pode ser, ela
ela se sustenta em bases muito mais sólidas que os pitacos que os terraplanistas dizem por aí, né? A ciência, na hora crítica da pandemia, todos os governos, exceto infelizmente o nosso, né? Todos os governos se voltam para a ciência. É a ciência que, de alguma maneira, vai nos fazer superar ou minorar as questões da pandemia. Então, acho que é uma situação especialmente favorável. E a gente deveria poder formular isso não para nós mesmos, mas até para o cidadão, de alguma maneira. Né? É isso. Sim, muito obrigada, professor. A gente tem uma outra pergunta aqui. Qual é o impacto informacional que a integração desordenada dos bancos de dados pode causar a longo prazo em relação à cidadania? Veja só, a integração desordenada vai afetar diretamente a confiabilidade. Né? Você pode ter, em um banco de dados, você dizendo assim, A é B, no outro banco de dados você diz assim, não, A é C. Você tem informações contraditórias. Em termos de informações contraditórias, você não constrói política nenhuma, você não tem confiança naquilo. A informação que você tem, o que é informação? Ela é uma entidade semiótica, o que a gente chama de informação, que eu defini lá atrás, né? É uma entidade semiótica, ela representa algo para alguém. Então, ela tem um componente objetivo, né? Então, se ela não representa bem esse componente, ou se esse componente objetivo é contraditório, você não pode tomar nenhuma decisão em cima disso, né? Então, eu acho que essa questão dos bancos de dados, da integração desse banco de dados, é bastante complicada, bastante complexa, né? Nós temos experiência muito nisso, a gente fala em integração de vocabulários, integração de tesauros, né? Não é uma questão simples, mas, assim, a gente não tem nenhuma visão crítica sobre isso. Eu acho que isso que é mais preocupante, né? O fato do governo não ter política para isso também, de alguma maneira, é uma política, um objetivo, entendeu? Não ter informações integrais sobre cidadãos, ter cidadãos que estão à margem dos cadastros do governo, é uma intenção, ou seja, é uma falta de intenção. Esse segmento aqui não me interessa em nada, eu não ligo para isso, não me preocupo para isso, né? É essa questão também, né? Não é só um erro técnico que eu quero dizer. Sim. É intencional também. Sim, eu ia comentar isso, inclusive, porque o não fazer também é uma política, né? Claro. É um movimento exatamente. de política, já Exatamente. dizia o Dai. Claro. Professor, o Matheus Garcia, ele pergunta, você acha que, de alguma forma, esse cenário pode mudar depois que a crise passar? Acho que foi isso. Olha só, muito bem. Eu vejo uma grande oportunidade, não para esse cenário mudar, não para esse cenário mudar necessariamente, pode até ser que mude. Para o cenário mudar, você vai ter que ter uma mudança de prioridade, vamos dizer assim, uma mudança de objetivos ou de projeto. Mas eu acho uma grande oportunidade para que se possa colocar mais claro que isso deve mudar. Não sei se eu me fiz entender. Existe uma oportunidade para que fique visível para um grande conjunto, uma grande parcela da população brasileira, que isso deve mudar, que é preciso para o próprio bem dessa parcela da população, para a maioria dos cidadãos brasileiros, que o governo tenha um cadastro integrado. É isso. Eu acho que é uma grande oportunidade nesse sentido. Isso vai ficar bastante mais visível do que é hoje. Não estou te ouvindo.
Não. Oi, professor, está ouvindo? Agora sim. Não sei se o senhor conseguiu finalizar. Consegui. Está ouvindo? Não sei, agora eu estou lhe ouvindo. Tá. Então, eu vou passar para a próxima, tá bom? Que a gente tem várias aqui. O Edson Cerejo Neto, ele pergunta, professor, como você vê a questão da privatização da Dataprev? Acho que é no cenário que nossos dados sejam disponibilizados para fins não muito republicanos. Olá, Edson. Como vai? É uma satisfação tê-lo aqui me ouvindo. Veja só, Edson, é claro que do ponto de vista do projeto, do ponto de vista do projeto político que eu defendo, isso é um grande absurdo, né? Você vai passar, é claro, as informações dos cidadãos brasileiros, que é todo um capital informacional que foi acumulado aí em anos pela Dataprev, vai privatizar isso, vai tornar isso objeto de torná-lo privado, torná-lo instrumento para empresas que têm fins lucrativos. Mas é claro que, do ponto de vista do projeto que hoje preside o Brasil, isso é a coisa mais natural a ser feita, é claro. A Dataprev com certeza, a crítica que ela não é eficiente, que ela não trabalha por critérios empresariais, do meu ponto de vista, é um absurdo, mas nós temos que mostrar que isso é um absurdo para todos os cidadãos, esse é o desafio. Professor, mais uma pergunta da Ana Carla Mazeto. Na gestão de crise da pandemia, é importante citar o papel do profissional da informação em relação ao combate à fake news. A questão é, como criar espaços para ajudar a população nesse sentido? Olha, eu não sei responder isso. Eu acho que grande parte do poder de manipulação que o atual projeto que preside o Brasil tem se deve a esse tipo de manipulação. As pessoas, uma dessas notícias aí, se não me engano, descreve isso um pouco melhor. Grande parte da população, né, ela tem como única fonte de informação as redes sociais. E nas redes sociais, ela recebe lá do WhatsApp, ela recebe uma mensagem dos grupos que ela participa, ela não checa a fonte, ela não tem outra fonte, ela não lê jornal, ela não reflete sobre isso. Então, no fundo, o que está por trás disso é a questão da cidadania, do cidadão empoderado informacionalmente, cidadão educado, cidadão com uma visão crítica, que pensa um pouco e não recebe todas as coisas que vêm pelas redes sociais como verdade absoluta. Quem recebe, quem não tem educação, quem não tem, não é formado informacionalmente, quem não tem uma educação crítica, recebe isso e através disso, essas pessoas são manipuladas. Sim, comentando um pouco do que a Ana Carla mencionou aqui, eu deixo para ela, de repente, o IBICT tem desenvolvido uma pesquisa interessante nesse sentido. Há alguns grupos de pesquisa que estudam competência crítica em informação, que é bem essa pegada do professor, de você analisar a fonte de uma forma crítica, construir um cidadão
emancipado frente às notícias, né? Então, Ana, se puder dar uma olhada, tem alguns professores que têm discutido isso, e inclusive um grupo de pesquisa escritos, fica a dica aqui, tá bom? Continuando, o Durval Vieira, ele pergunta: há pesquisas colaborativas entre instituições diferentes, buscando vacinas e tratamentos para o Covid-19. Como os dados interligados poderiam auxiliar nesse cenário de pesquisa? Olá, Durval. É uma satisfação também ter você aqui me assistindo. Veja só, essa tecnologia, o que ela pode fazer, mas ela é uma tecnologia, o que ela pode fazer é integrar essas pesquisas, integrar de uma forma mais simples. Isso, informação, quanto mais integrada, quanto mais diversa, mais rica. Eu acho que ela poderia ser uma alternativa para que essas pesquisas fluíssem mais, aumentasse o potencial de colaboração entre os pesquisadores. Isso, de alguma maneira, não é? Obrigada, professor. A Fátima Martins, ela pergunta: por que a cidadania é a melhor arma contra a pandemia do coronavírus? A cidadania é um marco que determina onde se encerram os meus direitos individuais em prol do bem-estar da coletividade? Veja só, se você tem como objetivo único, como valor supremo, né, tudo leva a essa questão. Se você tem como valor supremo a questão da vida, né, antes do que a questão econômica, né, se esse é um valor supremo, a questão da cidadania é fundamental, porque vai permitir aos cidadãos, né, discernir esse objetivo último e saber identificar claramente, né, na sua escala de valores, né, que políticas conduzem a esse objetivo e que políticas não conduzem, né? Então, eu acho que a questão toda é a questão de uma educação cidadã, uma educação para a cidadania, para valores que são os valores exatamente esses que a Fátima lembrou. O seu limite termina onde começa o limite do outro. É assim que isso tem que ser construído socialmente, isso tem que ser construído com educação. Isso não é, vamos dizer assim, quando nós, humanidade, começamos a desenvolver a cultura, nós começamos a desenvolver também uma escala de valores. E essa escala de valores que permite que eu tome uma atitude que eu diga assim, não, essa atitude eu não posso tomar, eu não preciso ter lei, essa atitude eu não posso tomar, porque essa atitude aqui vai direto contra os direitos, ou a liberdade, ou o conforto dos meus pares, aí, dos meus concidadãos, né? É uma questão fundamental, eu acho. A cultura, os valores que você tem que te dão um código de conduta. Sim, professor, exatamente. Eu acho que a educação também é transformadora, né? Como dizia Paulo Freire, assim, acho que se a gente não tiver isso, se a gente, desde criança, isso não for cultivado em nós, né? A gente acaba se perdendo, enfim. Tem mais duas perguntas, dá tempo, professor? Não tenho limite, não. Tá. O Tyron, nosso colega, ele pergunta: qual o impacto informacional que a integração desordenada dos bancos de dados pode causar a longo prazo em relação à cidadania? Eu tenho uma impressão de que essa pergunta já foi feita, mas, enfim, já foi feita, não foi, professor? Acho que... Se você não tiver banco de dados integrado, você não pode confiar neles como guia para a sua política, né? Eles Sim. não vão refletir a realidade.
A Elizabeth Maria Freire de Jesus, ela pergunta: teríamos aqui no Brasil um frágil estado informacional em seu uso da informação como ferramenta ou artefato para subsidiar desenvolvimento e avaliação de políticas públicas? Nós temos um caos informacional, mas isso não é uma questão técnica, não é uma questão de não saber, de não ter especialista, é intencional, é porque os setores a quem isso favoreceria não são prioritários no atual projeto. Né? Professor, eu vou finalizar com uma pergunta que eu deixei na cartola. Desde que a gente pensou nessa webconferência, eu fiquei refletindo que a gente, a todo momento, a gente reafirma que a importância da informática, da inteligência artificial, da internet, como elementos que, no caso, salvariam a gente de um determinado caos. Assim. Essas ferramentas mudariam nossa vida. E aí eu pergunto ao senhor, a gente vive no 7º país mais desigual do mundo, de acordo com o relatório de desenvolvimento humano divulgado no ano passado, né, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Questiono ao senhor, as nossas informações são tratadas e recuperadas de uma maneira eficaz? Eu já sei a resposta, mas eu acho que no meio de tudo isso, talvez tenham iniciativas de algumas instituições que têm atuado, enfim, mas eu gostaria de ouvir do senhor um pouco a respeito. Veja só, duas coisas aí. A primeira questão levantada é nós temos a informação pessimamente tratada e isso é intencional. Né? Mas o nosso papel enquanto pesquisadores, enquanto estudantes, etc., é formular, no mínimo, formular projetos, porque isso é parte, formular projetos de sistemas que são importantes, de sistemas que são exemplares, porque isso é parte do combate pela predominância de um projeto que contemple o povo brasileiro como um todo. A gente mostrar que isso é possível do ponto de vista informacional. É isso. Então, parte da nossa ação política, o nosso fazer enquanto pesquisadores, né, ele é parte de uma, se ele for orientado, né, politicamente, ele é parte desse combate aí, em prol de uma sociedade mais justa, inclusiva, menos preconceituosa, enfim. Chegou mais uma última pergunta. Eu acho que a partir disso eu vou encerrar. Tá bom, professor? A Leila Iane Pires, ela pergunta: esses bancos de dados diferem de uma rede de informação para outra? E isso nos deixa com incertezas. Como lidar com isso para nos tranquilizar? Olha, eu não conheço esses bancos de dados a fundo, nem tecnicamente, mas a questão tecnológica, a tecnologia, a resposta tecnológica, a solução tecnológica para isso é dada, é mais simples. Tem N maneiras de fazer isso, e algumas bem óbvias, algumas já bastante testadas. Então, o problema não é a tecnologia, né? Eu não saberia responder exatamente, porque eu não conheço esses bancos de dados tecnicamente, mas, com certeza absoluta, a questão técnica é a mais simples, é fácil de equacionar, com certeza. Nós vamos ter sempre uma solução tecnológica para isso, com certeza. Professor, muito obrigada. Assim, muito obrigada por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, né? De estar aqui numa tarde conversando. Eu sei que o senhor deveria... que a gente está em casa, mas tem muita coisa para fazer. Desejo saúde, que logo isso passe. Se Deus quiser. E eu agradeço também ao programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UF, né? Na figura do professor Vitor Fonseca, por ter
aceitado essa nossa ideia, né, ter comprado essa nossa ideia. A professora Micheli, que foi muito companheira, né, em todas as nossas conversas, em todos os nossos diálogos, ela sempre estava ali para nos ajudar. Agradeço também a galera da mídia social do PPGCI, que tem feito um trabalho lindo, que sem eles a gente não conseguiria ter a quantidade de pessoas visualizando essa live. Muito obrigada, Ivanilma, Wanderson e Luana. Muito obrigada para o senhor de novo. E parabéns para vocês pela iniciativa. Muito obrigada, professor, e muito obrigada aos colegas que ficaram online até o fim. Amanhã a gente vai continuar nas nossas webconferências. A palestra vai ser Gestão de Dados de Pesquisa em Saúde, com a professora Maria de Fátima Moreira, e vai ser mediada pelo nosso colega Paulo Alencar, tá bom? Muito obrigada, a gente se vê amanhã. Um beijo, fique em casa e se cuide, tá bom? Tchau, saúde para nós todos. Tchau, obrigada, professor.